E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanjo e hoje eu estou acompanhado aqui da Buna. Boa noite. Mais uma vez, né, Buna? Já estamos aqui, presente, né? O último Ai, já podcast sou figurinha marcada. É isso, o pessoal já te conhece, o pessoal já sabe. Já tem familiaridade com a voz. No último podcast estamos falando de Ainda Estou Aqui, ou melhor, da nossa festa de Copa do Mundo para a Fernanda Torres. Estamos aqui. O Oscar Também está vem, aqui... amigo. O Oscar vem, com certeza. Esperando por isso. Também estou aqui com o Tyrion, também conhecido, né, como Tyrion, nosso querido Maurício. E aí, pessoal, boa noite, Maurício aqui. Maurício mais animado, aparentemente, porque o pessoal ainda não viu como é o nosso novo componente, nosso novo convidado, nosso novo participante dessa bagaça toda aqui, meu querido Esdras. E aí, meu irmão? Participação especial, né? Porque é a primeira e última, porque depois dessa aqui vai ser um desastre, né? Mas eu pretendo agregar a este elenco vasto e de muita qualidade. Muito bom que o Esdras já chegou com a mesma vibe da Buna, né? Uma positividade lá no alto. Desse jeito. Para aqueles que já olharam o nome no título do podcast, já devem ter entendido que de fato nós estamos em uma preparação para o evento, né? Esse evento do cinema mundial que é tão marcante para nós, pelo menos para quem é nerd, a gente para assistir, né? Eu não sei como é a galera que só gosta de assistir filme, né? Mas a gente que é nerd costuma parar para assistir. E esse ano, de modo muito particular, um evento que vai se tornar literalmente, o pessoal brinca, né, cheio de memes, de realmente ser um evento quase Copa do Mundo, porque nós temos Brasil ali, o Brasil ali, que é justamente o Oscar, né, pra nós, meu pai chamava de Oscar, eu acho, porque, gente, como assim? Meu pai chama de Oscar, mas enfim. Eu gosto das versões do Gá, que ele fala, né, carecão reluzente. Carecão reluzente, exatamente. Desse jeito. Certinho, e hoje nós vamos falar especificamente em relação de modo geral, né, as regras, porque em diversos casos, eu, por exemplo, né, sou um dos que não sabe de muita coisa ligada às regras para o Oscar, a gente estava conversando aqui também nos bastidores antes de começar a gravar em relação a isso, do que pode, do que não pode, como um filme vai para a eleição, para a votação, como um filme não vai também, enfim. E aí aqui eu passo a palavra para o Maurício, que vai estar direcionando a gente em relação a essa questão. Por onde começamos, Maurício? Diga lá. Bom, gente, assim, a gente começa basicamente por como o Oscar, né, é definido, né? Porque assim, a regra primeira é sempre como ele vai ser estruturado, quais são os prêmios, né, que são eleitos, né, escolhidos pela academia, e eles são divididos em quatro categorias bem interessantes até, que são, aí eu vou até bem no geral, tipo, basicamente a primeira categoria é a categoria geral de filmes, né? Melhor filme, documentário, atuação, música, ou seja, ele vai perpassar por toda que é o trabalho de cinema. Tudo que envolve o filme em si, né? E é a maior quantidade de prêmios que são, se a minha conta estiver correta, são 25 prêmios diretos de questão geral de atuação, animação, direção e tal. São 25 prêmios que são escolhidos na noite, fora os 10 que são específicos, né, que são divididos em duas categorias, que são a categoria de prêmios honorários, né, que são os prêmios de memória, né, de antigos atores, né. Tem um específico em relação à promoção da indústria, focado realmente na indústria, e o outro é para, tipo, produtores, né, tipo, a pessoa que mais ajudou o cinema a crescer, né? E os outros são de quesitos mais técnicos, né, melhor na questão científica. São prêmios mais técnicos, que normalmente não vem ao caso. Alguma dúvida até então? Vocês têm alguma? Só pra saber, tipo,
não sei se realmente tem isso, mas a questão da premiação é só a estatueta ou envolve dinheiro também? Não, é só a estatueta mesmo, né? Mesmo. Ela não coisa prêmio de dinheiro, porque justamente o peso em ouro do prêmio já compensa, vamos dizer assim. O que dá a entender, né, pelo que eu tô lendo aqui, não, ele é de ouro, mas ele, como é que eu posso dizer? O que os atores recebem na frente ali, ele não é o peso verdadeiro, vamos dizer assim. Eles recebem uma réplica. Ele recebe a Peso verdadeiro. estatueta só, né? Mas não é o original. Isso. O que eles recebem é basicamente o peso em ouro. Ou seja, ele recebe o peso do coisinha equivalente. Ou seja, o peso do Oscar vale mesmo a premiação em si. Não envolve dinheiro. Aqui eu vou abrir um espaço, rapidinho, abrir um parêntese, melhor dizendo, que vou passar a palavra pra Bruna, só pra fazer um comentário, Bruna, rapidinho. Imagina que você é uma atriz que está passando por uma fase, e quantos atores não devem ter passado por isso nos últimos anos, e aí você tem que derreter o seu peso em ouro. Eu não derretiria, não. Eu ia pedir empréstimo. Tu é doida, é? Tu imagina quantas pessoas passaram uma vida inteira pra conseguir um prêmio daquele. DiCaprio nem tem. Não, agora ele tem. Será que Aquilo tem ali mesmo? não aconteceu. Aquilo ali não Não. aconteceu. Eu sei. Delírio coletivo, eu concordo. Porque a bem da verdade, ele recebeu pelo filme errado, né? Ele não recebeu pelo filme que ele merecia. Mas enfim, papo em outro momento. E ele merecia. Papo em outro momento. Calma. Alguma dúvida, gente? Podemos prosseguir? Podemos. Podemos. Perfeito. Eu lembrei. Tem um último ainda que eu não lembrei, que é o In Memoriam, que ele é um prêmio chamado especial, que ele não aparece nas regras, mas ele é mencionado aqui como um critério especial, que é ordenado pela própria... Não é pelos votantes. É a única categoria que não tem votantes dentro do Oscar. Eles são votantes votado pelo mundo todo. Ele é o único prêmio votado mundialmente. Aí vamos pro critério de elegibilidade, né? Que é o que eu acho que é o que interessa pro CERN, né? Perfeito. Pois é. Cara, assim, foi o que eu comentei no grupo. Eu falei assim, quando eu li isso aqui para os critérios de elegibilidade, eu fiquei, mano, isso aqui é muito técnico, até mesmo pra mim. Assim, técnico no nível que, assim, para quem não sabe, eu tenho formação em ciência da computação, né, em TI, e todos esses critérios técnicos de como um filme precisa estar no cinema, o áudio, a imagem, tudo é muito difícil. Assim, só para vocês terem uma ideia, a primeira forma dele ser elegível, a primeira regra, é ele ter mais de 40 minutos. Para um filme ser eleito, ele precisa ter mais de 40 minutos. Até mesmo os curtas precisam ter 40 minutos no máximo. Não pode passar, tem que ser mais 40 minutos ou mais de filme. Não, Primeira o curta regra tem que ter no máximo 40. O curta. Sim, o curta tem que ter O 40. longa Não, tem que ter mais de 40. não, o curta especificamente ele tem que ter 40 minutos em ponto. Ele não pode ser menos de 40. Pois é. No máximo 40. No máximo 40 minutos. Aí os outros critérios são muito mais em relação à imagem, por exemplo. A imagem não pode estender, tem que ser de 24 a 48 frames por segundo. A imagem dela tem que ser realmente compactada, ela não pode ser descompactada. Ela não pode ser uma... Enfim, são critérios mais técnicos, que não vale a pena citar, só tô dizendo que... Continua? Só continua. Uhum. Só que o que me pegou, que é justamente o que me chamou a atenção, foi qualidade teatral e qualificação de cinema. São dois critérios importantes. Tipo assim, a questão do cinema é, para ele ser considerado um filme elegível, ele tem que ter, eu comentei isso antes da gente começar, né?
ele tem que estar 7 dias consecutivos no cinema. E com... É justamente a jornada de teatro, né? Sim, mas não com... E aí que me pegou uma coisa. Ele não precisa estar com casa cheia. Ele só precisa estar com pelo menos os 3 turnos de cinema, matinê, manhã, tarde e noite, com gente assistindo. Então, tipo assim, ele não necessariamente, pra ele ser eleito, tipo, de manhã tem que ter gente assistindo, à tarde tem que ter gente assistindo e à noite tem que ter tido bilheteria. Então, a bilheteria conta. Só que me pega em relação aos filmes, o critério específico para filmes, essa mesma regra para filmes em streaming. Para filmes em streaming, a pessoa tem que ter assistido o filme todo pelo menos uma vez, sem pausas e sem, vamos dizer assim, direto, sem pausas. Sim, né? sem repartir, né? Na hora de assistir. Sem partido, só que ele tem que ter sido assistido no mesmo dia pelo menos 3 vezes. Então, assim, o que me pegou em alguns filmes que são de streaming e estão na votação, e outros que não entraram. Quem é que teve a coragem de assistir certos filmes 3 vezes no mesmo dia? Eu particularmente acredito que não tem necessariamente, que não faz muito sentido que seja a mesma pessoa assistindo 3 vezes ao dia. Eu acredito que tem uma equipe, eles não precisam fazer, porque eu não vou fazer verificação de quem é a pessoa e de onde tá. Então eles podem ter uma equipe que fala, olha, o funcionário tal vai assistir tal hora, o funcionário tal vai assistir tal hora, o funcionário tal vai assistir tal hora. E aí quem trabalha, gente, precisa de dinheiro. E é não, isso. Vocês não... E aí se submete. Não é funcionário. Não tô dizendo funcionário. O do streaming... Mas eu tô te dizendo que não precisa ser a pessoa não precisa divulgar que é o funcionário que assistiu. Por exemplo, você tem conta na Netflix? Tem, né? Então, pra o critério pra receber e tal, ou você tem uma tarefa que é ver tal filme, tal hora. Porque você pode até contratar por fora, entendeu? O streaming eu acho mais fácil do que o cinema. É verdade. O streaming é mais fácil que o cinema. Agora, meu ponto, na realidade, é que, tipo, não faz sentido que a mesma pessoa assista o mesmo filme 3 vezes no dia. Esse é o meu ponto. Tipo, eu acho que a questão não seria necessariamente uma pessoa só assistindo o filme 3 vezes no mesmo dia, mas, tipo, o filme, enquanto ele está no streaming, ele foi assistido por inúmeras pessoas, tanto de manhã, quanto de tarde, quanto à noite. Faz mais sentido na minha cabeça. Posso estar errado, mas faz mais sentido na minha cabeça. Na minha cabeça também. Eu só tô lendo o texto aqui e ele diz especificamente os horários, vamos dizer assim. A pessoa tem que ter assistido de tal hora, tem que assistir o meu filme tal hora, e o mesmo filme de novo, tal hora, pra contabilizar. Por 7 dias consecutivos. E ele não pode ter sido tirado no streaming no meio tempo. Ele não pode ser tirado do streaming. Isso faz sentido, com certeza. Antes sim, mas depois não. Isso conta também 2 regras que também considero, como essa questão de filmes que não são diretamente pro cinema, a pessoa ter assistido, são as distribuições para linhas aéreas, vídeo on demand, o que são distribuídos pelas próprias de TV a cabo, né? TV a cabo, e por DVD. Ou seja, qualquer uma dessas... Hã? Compra e aluguel, Isso sim, pay-per-view, vídeo on demand. Tipo, qualquer uma dessas formas já garante a elegibilidade de filmes que não foram pro cinema. Qualquer uma dessas formas. Então, tipo, necessariamente... Garante a ilegibilidade, no caso, né? Não. Ele inclui, ou seja, a mesma regra se aplica para... Sim. Tá, entendi. Pay-per-view, tipo assim, pro pay-per-view a pessoa tem que segue a mesma regra do streaming pro pay-per-view, entendi. Só que é isso que eu quero dizer, tipo, a distribuição de DVD também conta. Como... Sim. Se ele não foi pro cinema, mas foi direto pra home video, conta também. Mas ele precisa estar
É um critério muito específico da distribuição de DVD. Se bem que nem Vou tem aproveitar- tanto DVD hoje. Eu vou aproveitar esse ponto só para tirar uma dúvida. Essa questão do lado teatral em si tem a ver com tem a ver Categoria com o fato de você... Categoria técnica. Sim, categoria tipo assim, técnica, mas no caso tem a ver com a interpretação? Não só. Na verdade, tipo assim, são o critério de elegibilidade na questão da questão teatral é em relação ao, né? São em questão às regras de atuação. Tipo, a pessoa tem que seguir as regras de atuação, né? Especificamente para ser eleito na categoria, eu tô falando assim, categoria de dentro da categoria de atores, por exemplo, porque existe uma diferença entre quais são as regras específicas de elegibilidade para o filme em geral e para a categoria de ator. Entendeu? Eu tô fazendo essa separação. Sim. Para a categoria de atores, a pessoa, pelo menos pela regra específica aqui, da regra de atuação, a performance dele precisa ter sido aclamada por pelo menos 3 críticos. Assim, minimamente 3 críticos precisam aclamar esse filme como assistível, pelo menos em relação ao ator. A performance é contada. Quem for cantar, tipo assim, se o cantor, se a pessoa que for, vamos dizer assim, se for um musical, a pessoa não pode estar dublado, não pode ter lip sync, ou seja, tem que ser. Mas aí já vai metade dos filmes indicados esse ano, né? Eu já ia dizer, inclusive ainda bem que a Buna entrou nesse meio, porque eu ia perguntar justamente pra ela, imagina a quantidade de filme que já foi pro cinema, Buna, né? Que não merecia estar lá. Essa merda, cara. Pô, precisa minha gente, eu tô achando que o Oscar deu uma aliviada aí esse ano, hein? Tô achando. 3. Acho que quando eu li essa regra, eu falei assim, não, mano, deu uma forçada de barra pra muito filme, olhe lá. Isso abre muito precedente. Pô, eu tô me segurando aqui pra não falar justamente do ponto que eu quero falar, mas que dá pra deixar pra um outro podcast, mas, tipo, tu pegas uma série de filmes, por exemplo, que você olha, você vai assistir no cinema e você vê que a história é boa, você vê que a produção é boa, você vê que tem uma série de situações e o simples fato da crítica olhar e dizer não é filme, entre aspas, de cinema, não é um filme que de fato traz a questão da arte, a questão mais conceitual no cinema, o pessoal chato do cinema, né? A verdade é essa, o pessoal chato do cinema. Sim. Vamos lá, né? É os filmes nerd, os filmes de gente mais nerd, vamos falar assim, não? Eu concordo, Cara, eu concordo com muitas coisas que você tá falando, meu. É uma forçação de barra. Não, muito. Porque, por exemplo, assim, ó, eu vou pegar só um trecho que tá escrito aqui pra vocês verem como isso, mesmo sendo tão específico, abre margem, né? Ó, tem uma parte sobre a questão de performance de ator e atriz. Vai ser elegível qualquer ator ou atriz, seja ele principal ou coadjuvante, se o diálogo não tenha sido dublado ou performado por outro ator que não seja o que estiver em tela. Aí ele já perde o critério de elegibilidade. A mesma coisa, músicas não podem ter efeitos na voz, ou seja, você precisa conseguir ouvir ou perceber a voz do próprio ator que está cantando. E a outra coisa é que esse que foi que me pegou. A forma como, tipo assim, o ator, para ele querer ser elegível, os atores que são especificamente eleitos ou escolhidos pelos seus diretores para pegar o Oscar, tá? Eles precisam ter momentos de solo. Só que solos onde ele se engrandece sozinho. Ou seja, tipo assim, o ator principal precisa se fortalecer só ele.
E o coadjuvante precisa estar lá no momento dele para dar esse suporte, entendeu? Ou seja, Faz sentido. o que quer dizer, assim, nesse último detalhe? Ou seja, existe uma das cenas é jogado pro critério de elegibilidade do ator, onde tenha o ator principal e o coadjuvante em si. Eu creio que algumas cenas, assim, acho que as cenas que são de trailer, onde tá os dois juntos, são as cenas que são jogadas para elegibilidade. Sabe? Eu vislumbrei. Porque me pega muito, por exemplo, eu vou ter dois filmes. Wicked e que são musicais, no caso Wicked e Emília Pérez. A cena da Zoe Saldanha com a Carla Sofia quando ela tá ainda com o Anitas. Quando ela se encontra pela primeira vez, tá no trailer. E é tipo uma diferente pra outra, dando uma deveria dar um suporte à outra, né? E a cena de Wicked que me recordei foi a cena do final do final do trailer, quando a Elphaba dá o susto na Glinda. Que aquela cena ali poderia ter sido a cena jogada pro critério, entendeu? Eu vou aproveitar esse ponto aqui, né? A Buna também vai comentar um pouquinho. Também o Wesley pode ficar à vontade nesse ponto também. Mas especificamente a Buna, porque a gente vai falar de Wicked, tá, gente? A gente não vai falar de Wicked, a gente tá devendo esse podcast. Mas, Sim. Assim, pra começar, né? A Buna vai falar de Wicked. Mas pra começar, particularmente, me vieram dois filmes na cabeça, tá? O primeiro filme, que pela fala do Maurício, por tudo que nós ouvimos aqui nesse momento, a gente sabe que os filmes do Batman, o Cavaleiro das Trevas, a trilogia foi injustiçada em diversos aspectos. A gente sabe disso. A gente consegue ver por tudo que foi falado aqui. E não à toa, Heath Ledger levou uma estatueta. O cara levou uma estatueta. Não à toa. E não à toa, diga-se de passagem. Precisa se falar também que isso aí são critérios avaliativos que eles usam para filmes que saíram da campanha, tá? Porque tem toda uma campanha antes. Então, isso aí é tipo, a gente vai eleger a partir de agora, nosso critério avaliativo vai ser esse a partir deste momento. Então, o Batman, ele não teve uma campanha muito boa para poder chegar lá. Aí, só pra completar, o outro filme que me veio foi... Acho que você já assistiu, né? É Bohemian Rhapsody. Que é esse foi injustiçadíssimo. Eu só queria destacar um ponto, que ao mesmo tempo que o filme ele é muito bom em diversos aspectos e ele foi injustiçado em diversos aspectos, por outro lado, o filme, não sei se você lembra, eu acho que foi faz 2 anos. 2 anos, né? 3 anos? Estamos em 2025. Ele é de 2022, né? Porque a premiação foi em 2023. Eu acho que ele é de 2022. Se não me falhar a memória. 22. Que é um ponto. Né? Então, cara, ele ganha uma estatueta no pior critério do filme. Numa cena de edição de imagem, onde os cortes de câmera são absurdamente ruins. Onde a câmera não para quieta. Era literalmente pegar a câmera, ajustar na direção de fotografia, deixar a câmera parada com os 4 conversando um do lado do outro. E aí, ao invés disso, o diretor de edição, ele simplesmente falou para posicionar as câmeras e ficou 3 câmeras, se eu não estou enganado, e fazendo corte atrás de corte, porque eles falavam uma frase cada um, e ficava naquele diálogo. Foi a pior edição de cenas que eu já vi. E ele levou uma estatueta por causa disso. Detalhe, no mesmo ano em que saiu Duna. Acho que era a Duna que tava competindo com ele. 2019? Não. A Duna é de 2019? Não, o Bohemian Rhapsody de 2019.
Tá. Sim. Qual foi? Teve um outro filme que tava competindo com ele nesse momento. É do Green Book. Roma e Pantera Negra. Isso. Então, são situações que a gente fica olhando assim, e nós, que estamos olhando de fora, a gente, cara, como é que a gente... Pô, a gente assiste porque a gente realmente gosta, como a Buna diz, né? A gente assiste porque a gente quer acabar passando raiva de novo, né? A gente quer saber com qual filme a gente vai acabar passando raiva de novo. Mas em diversos aspectos é uma situação muito complicada. Muito complicado, porque você mostra claramente que você está sendo injusto, onde você desmerece um filme para fazer com que outro ganhe uma notoriedade que em determinadas categorias ele não deveria receber. Enfim, Buna, Esdras, algum comentário em relação a tudo isso? É porque o Oscar, as pessoas esquecem que o Oscar, apesar de ser uma premiação, ele é uma premiação política também, tá? Ele tem toda uma campanha, tem todo um viés de filmes que são da companhia, da academia. Então, esses critérios avaliativos aí são levados em conta? Sim, são. Só que não são o principal motivo de premiação, tá? Isso é bem claro. A gente pode ver até que, por exemplo, na premiação do ano passado, o vencedor foi o Oppenheimer. Poderia facilmente ter sido o Pobres Criaturas, sim, pela inovação do filme, pelo roteiro, por toda a história e até mesmo a campanha, que foi até bem feita. Mas o Bohemian Rhapsody, o Oppenheimer é um filme que fala sobre a bomba, é um filme que tava tratando essa política aí. Tem o louvorzinho americano também. Então é um assim... filme do Nolan. É um filme do Nolan, entendeu? Tem muitos atores conhecidos. Se pegar, acho que a metade daquele orçamento daquele filme dá pra construir quantos estádios de futebol? Exatamente. Pô, tu tinha que mencionar, Pois né? isso é muito levado em conta, gente. Por ser uma premiação americana, quanto mais babação de ovo tu tiver pra americanos, é melhor. O maior exemplo disso é Emília Pérez. Emília Pérez, ele é o estereótipo do americano que ele tem sobre os latinos. É exatamente o estereótipo. Entendeu? Exatamente. É tudo que o americano pensa. Então, acabou sendo premiado por americanos. Os latinos não se sentem representados. Mas é uma premiação americana. Isso é levado em consideração. Exatamente. É isso. Ai. Tem muito filme que dá pra citar. Vai lá, Maurício. Não, eu vou aproveitar o que a Buna tava perguntando. Basicamente, a pergunta da Buna se responde mais anteriormente em relação à campanha, né? Basicamente, tem uma regra, a terceira regra, que é logo depois de elegibilidade, são os critérios em relação à campanha, né? A campanha do como é que eles são escolhidos, né? Para qualificação, né? O filme, para um filme ser qualificado, a primeira parada é que o filme tem que ser exibido, né? Ele precisa ser exibido até, no máximo, ele teria que ser exibido até o dia 1º de janeiro de 2024. Ou seja, qualquer filme do último Oscar até o dia 1º de janeiro de 2025, quer dizer, de 2024 até o 1º de janeiro de 2025, qualquer filme pode entrar, tá? Essa regra foi feita para que tivesse uma maior quantidade de filmes, né? Ao mesmo tempo que isso intensifica uma coisa que aconteceu em 2023, que foi o caso de filmes em streaming, que normalmente os filmes em streaming entram fora desse critério, né? Então, para aceitar, foi aberta essa exceção, porque antes era pela regra antiga, por um filme tinha até, pelo menos até a regra de 2023, os filmes tinham que ser exibidos até novembro. Então, filmes antes de novembro, até novembro, dezembro no máximo, início de dezembro, não podia passar desse tempo, antes do Natal. Mas agora, do dia 1º até o dia 1º de janeiro de 2025, tá contando já
os novos filmes para as novas premiações e o último filme lançado, se alguém quisesse colocar, né? E para ele começar essa temporada, né, de distribuição, ele tem que ser, para ele realmente ser aceito, a primeira exibição dele obrigatoriamente tem que ser nos Estados Unidos. Obrigatoriamente. Ele não pode ser feito em outro país antes de chegar no Brasil. Ou seja, tipo assim, outro país que não seja fora dos Estados Unidos, entendeu? Tem que ser o primeiro lá para depois ser distribuído em qualquer outro país para ser eleito. É uma situação curiosa, desculpa. Terminou, né? Não, É isso. terminei. Porque aí o último, É uma aí a gente situação meio... passa missão e votação, que aí é só Não. os que faltam. Eu ia dizer que é uma situação meio curiosa, porque eu não sei o que exatamente eles fazem para cumprir essa regra, considerando que o lançamento deles é na sexta e o nosso é quinta, sendo que o nosso pré-lançamento é quarta. Então, tipo, é meio doido isso aí. Mas, enfim. Mas mesmo o nosso pré-lançamento sendo na quarta, o que conta pelo que está escrito aqui, é o critério de estreia. Pré-estreias não valem. Pré-estreias não valem. Só valem o critério da estreia mesmo. Mesmo assim, Não é pra eles é sexta e pra gente é quinta. Não, por mais que seja na quinta, ele deve ser distribuído em qualquer local antes de vir. Então, provavelmente, é um chute no escuro, né? Vou pegar Ainda Estou Aqui, né? Ainda Estou Aqui pode ter sido distribuído em algum lugar que não tenha sido no cinema para a equipe do Oscar antes dele sair. Por exemplo, ele pode... Eu já Ele ia pode- dizer, nos festivais eles saem antes. Não, nesse caso sim, faz sentido, ok. Eles não precisam. E o festival, ele é distribuído tanto nos Estados Unidos quanto na cidade sede. Então, o filme é distribuído junto, então não tem problema. Aí conta. É porque ficou meio Ele só- confuso essa parte da distribuição mesmo. Exatamente. Ele só precisa ser, tipo assim, ele só precisa ser Ele precisa lançado. sair em algum lugar, né? Ele só precisa sair em algum lugar. Mas ele tem que ser primeiro nos Estados Unidos e depois em outro país. Então, se for, por exemplo, num outro festival, ele sai ao mesmo tempo. Tipo, provavelmente, a meu ver, o mesmo filme de Ainda Estou Aqui deve ter sido lançado antes em algum festival nos Estados Unidos para ser considerado, para ter sido aceito, vamos dizer assim. É uma regra principal. Acho que é a única, basicamente. O que mais importa aqui é isso, porque não tem mais nada. Ok. Alguma dúvida ou a gente pode passar para a regra de submissão logo? Submissão e votação, que é que vocês estão mais interessados. Dúvidas eu Beleza. tenho todas, mas nada relevante. Nada não relevante. Seguimos. Beleza. Para regras de submissão. Regras de submissão. Esse é legal, esse é engraçado. Porque assim, só são duas regras de submissão. Isso eu até comentei antes. A regra de submissão é dividida em duas questões. Em relação a primeira basicamente são os que são escolhidos pela academia. Existem alguns filmes que são eleitos automaticamente. Não automaticamente, mas tipo, eles já são condicionados pela academia a estar no Oscar. A própria academia faz campanha prévia para esses filmes. Então ela mesma Lembrei já só de La La Land. Nossa, sim, eu tava com isso na cabeça também, mas nem quis comentar. Sim. Ele só precisa ter sido lançado por alguém da academia em algum lugar. Tipo, algum dos votantes da academia precisa apresentar esse filme em algum lugar, que já é um filme eleito automático. E o outro Vocês já em viram relação... aquele... Licença, desculpa rapidinho. Vocês já viram aquele meme do Barack Obama se dando uma medalha? Nossa, sim. A Sim. academia faz isso, sabe? Ela se dá uma medalha. Olha, eu fiz um prêmio aqui pra mim, toma. Vou me premiar. Sim. Caramba. Sim. É. E a outra, basicamente, é a relação a própria
produtora e tal submeter, né? Que basicamente é simples a regra. Se para ser submetido, o filme só precisa seguir as regras de copyright, literalmente de copyright. E, vamos dizer assim, seguir as regras de copyright e ao mesmo tempo, ser submetido por meio de um formulário. Basicamente, vamos dizer que a gente cria um filme e quer concorrer ao Oscar, a gente vai lá, pega um formulário e preenche o formulário e devolve pra academia. Olha, eu quero isso, e eles só vão dizer, segue as regras de copyright, de direitos autorais, e tá tudo certo. Que é o de distribuição. Ou seja, qualquer filme pode ser submetido à regra. É uma coisa. Vai no cartório, diz que o filme é teu e distribui. Se tá distribuindo bem, tá tudo certo, a documentação tá ok. Não, mas é isso. Literalmente isso. É literalmente Sim, isso. Isso, porém, depende, tá? Isso, porém, depende. Tipo, eu tenho que ir com a tua cara pra poder colocar teu filme no ar aqui na lista, entendeu? Se eu não for com a tua cara, tu pode fazer a campanha que for, que eu não vou colocar. Sim. Abaixo assinado lá no Reclame Aqui. Desse jeito. Reclama aqui do Oscar, você vai reclamar da polícia pra polícia. Exatamente. Não consideraram meu filme, aí o Oscar olhando. Eu não considerei o filme dele mesmo. Realmente não considerei. Desse jeito. Eu queria só fazer um parênteses aqui, aproveitando e também lançando a palavra pro Esdras. Imagina vocês estão numa situação, literalmente como um dos críticos, a oportunidade de avaliar um filme. Esdras, quando tu vai no cinema, o Esdras inclusive já assistiu com o Clave, ele saiu já falando do filme pra mim. Já mandou mensagem, a gente já tava conversando. O que foi aquele filme pra ti, cara? Lógico que não vai falar especificamente do filme, pra não dar spoiler, mas tipo, o que tu avalia como critério? O que te chama a atenção logo de cara? Eu acho que quando eu vou assistir um filme, eu já vou com a cabeça, tipo, beleza. É diferente, por exemplo, se eu vou assistir um filme de super-herói, eu vou, sei lá, não vou esperando que ele me entregue o ao concurso. Né? Mas eu fui assistir o Conclave e... Porque é um filme que, vou ser sincero, dos que estavam indicados ao Oscar, era o único disponível, de uma certa forma, que eu não tinha assistido. Quando eu saio do cinema, a primeira coisa que eu faço é pensar o que esse filme fez eu gastar meu tempo. Porque, pô, é um filme de 1 hora, quase é um filme de 2 horas. Tu fica sentado numa cadeira, às vezes não é muito confortável, às vezes tem gente do teu lado que não ajuda. Só que quando eu assisto o filme, uma coisa sempre me chama muita atenção, e que eu acho que é o ponto que esse filme consegue ser bom, e eu entendo de ter indicado ao Oscar desse ano, 2025, que é eu não perceber que o filme está passando. Como assim? É eu não pegar no celular, discretamente, né, e ver o horário do filme. O horário, tipo, sei lá, nossa, só passou 30 minutos, só passou 20, né. Eu digo que ele esse filme... Maçante, né? Ele é maçante. Não é um filme maçante, é um filme que mesmo com muitos diálogos, muita coisa, com uma trama quase que de espionagem, você fica assim, caraca, é muita informação, é muito nome. Quando eu fui ver, tava em 1 hora já de filme. Quando eu fui ver, tava em 1h30. Quando eu fui ver, já tava chegando nos créditos. Alô, piscou os olhos. Piscou os olhos, piscou os olhos. Deu uma cochilada, cadê? Acabou? Pô, Cadê essa... Aí eu perguntei, pô. Aí eu só fiquei indignado porque não teve na pós-créditos, né? Porque, tipo, acho que isso é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Que tem que ser valorizada assim na pós-crédito. Não teve, sei lá, uma cena pós-crédito desse filme. Mas, brincadeiras à parte... Como a gente tá mal acostumado. Tá mal acostumado. Mas esse filme, ele consegue entregar... Eu acho que o que você vê num filme de investigação, num filme de um tema, né, importante, para quem não sabe o que se trata o conclave, né, o Papa morre, e um decano, que é o padre que já é pré-submetido, ele é responsável pelo conclave, que é basicamente a reunião dos cardeais do mundo inteiro, para, né, selecionar o novo Papa, o novo Pope.
Então, eles fazem uma votação, como uma votação democrática ali dentro. Porém, tem gente que quer, né, ter os seus interesses. E o filme ele vai trazer isso em suas 2 horas, porque o decano tá numa crise de fé. Tem cardeal querendo dinheiro, tem cardeal querendo a volta de uma ideia da igreja nível Idade Média, né? E o decano, junto com a sua galera, ele quer tentar ali não eleger esse cardeal para papa. Ok. E além do como sempre, com todo filme de investigação tem um elemento surpresa. Antes de entrar em mais detalhes, antes de entrar em mais detalhes, tem gente que não assistiu ainda, né? Antes de entrar em mais detalhes, mas aí eu expando também essas perguntas também para Bruna e Maurício. Tipo, imagina só, você tá literalmente tendo diversas categorias. Se você vai assistir um filme, e lógico, a gente pode responder também. Vai assistir um filme. O filme tem uma boa história? Tem que ter uma boa história? Sim ou não? Sim, né? Olha, eu vou pegar do meu lado, né? Não, coisa rápida. Sim ou não? Desculpa, coisa rápida. Um crítico assim, porque depende do que é considerado uma história boa, entendeu? Ah, pra calma. mim, não, resposta simples, Maurício. Se tu vai assistir um filme, tu quer que o filme tenha uma boa história? Sim ou não? É só isso. não, pra mim ela não precisa ser uma boa história, só precisa ser lógica. Ela só precisa ter lógica. Ok. Um filme que tem uma história inventiva, até mesmo pra isso, um filme que é irreal, ele precisa ter lógica. Então, tipo, se ele tiver lógica, sim, pra sim, mim... sim. Porque qual é o meu ponto em todos esses aspectos, né? Que, tipo, o filme precisa ter uma boa história. O filme precisa ter... É o quê, Eva? O filme precisa ter uma boa história, o filme precisa ter uma boa mixagem. Vai assistir filme, tem filme que a gente vai assistir, o filme tem mais explosão nos nossos ouvidos do que de fato uma boa mixagem de som, um equilíbrio naquilo que você quer fazer com a sonoridade dele. Você precisa ter uma boa atuação, como eu já falei de alguns atores e atrizes que parece uma porta ali interpretando, por aí vai. Então, tipo, a questão é, até que ponto nós, como pessoas que estamos assistindo, ou mesmo os críticos, eles enxergam tudo isso. E lógico, gosto é muito variante e tem, como a Bruna falou também, essas questões políticas. Mas é algo que me deixa muito pensativo, porque nós sabemos que são muitos filmes na indústria e nós sabemos que são muitos filmes que ficam de fora, filmes injustiçados que poderiam estar lá. Então, foi só uma situação que me veio à cabeça, mas enfim. Vai lá, Maurício, o que você estava comentando? Não, é porque assim, vocês têm uma outra dúvida, porque assim, o último critério volta em relação à nominação e como funciona a questão dos votos. Só que... Não, eu te cortei Posso agora. desligar a luz? Falar em relação. Posso desligar a luz? Queres que desligue a TV também? Tudo, já quer dormir? Tá. Foi, não tá mutado. Meu Deus, meu não tá mutado. Desculpa, gente. Eu tava falando com a dona Fátima. A gente percebeu. É porque eu tô de enfermeira com a dona Fátima. Eu vou pegar o remédio, dona Fátima. Tranquilo. Conversando com vocês e de enfermeira aqui também. Meu Deus. Mas enfim, não, o que tu me conta... Não, assim, eu não ia falar muita coisa, eu ia dizer que, tipo, se eu fosse... pelo que eu tô lendo aqui em relação... A gente nem é os... Dependendo da categoria, nem são os críticos que votam. Assim, dependendo da categoria que a pessoa é escolhida como votante, vamos dizer assim, pelo que eu tô lendo aqui, são pelo menos 50 votos. 50 votantes, no caso. Por categoria. É por categoria. Se são, com exceção dos prêmios técnicos e especiais, que é uma votação maior, os únicos dois filmes, os únicos que são de voto popular, né, além do
que são fora, assim, que qualquer um pode votar, são os de filme estrangeiro, que pode ter votação externa, é uma exceção, só que esse ano não teve, você já sabe o motivo, porque não teve do internacional, e dos filmes de curto animado, ele tem votação externa, o resto não tem votação externa. Todos são votantes escolhidos e selecionados por critérios bem específicos até. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, quando tu me perguntou o que eu faria, eu falei, mano, mas eu nem ia ser escolhido. Sabe, eu não ia ser nem... Mas se eu tivesse oportunidade, eu não ia nem saber qual categoria eu ia ser escolhido, porque é um tiro no escuro, porque pelo que eu tô lendo, um mesmo votante não vai para a mesma categoria no ano do que se alguém votou ano passado na categoria de melhor filme, no ano que vem já não tá votando no de melhor filme, tá em outra categoria, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, eu só ia pegar esse critério, tipo, mesmo a gente pensando como a gente votaria, a gente não sabe nem como a gente consegue votar nessas questões. Eu não perguntei como a gente votaria. Eu perguntei o que você leva em consideração quando está assistindo um filme. Foi esse o meu ponto. Enfim. Podemos seguir ou vocês têm... Agora a gente segue. Era isso. Agora a gente segue. Pô, beleza. Mas enfim, o último ponto que eu queria pegar é essa parte em relação aos votantes, né? Votantes e questão do... Porque as nominações a gente sabe. A questão de nominação, tipo assim, porque tem os votos para as pessoas, né? Tem a votação para os que são para concorrer e tem a votação do resultado, entendeu? São duas votações diferentes. Aí, assim, o voto, como é que funciona o voto de que realmente escolhe os filmes que vão pro Oscar? São eleitos, dependendo, no máximo 10 filmes por categoria. 10 filmes por categoria. Nem mais, nem menos. E isso na questão geral. Uhum. Só que assim, tipo assim... não. Pelo contrário. São 10 apenas pro de melhor filme, enquanto as outras são apenas 5 filmes por categoria dos outros. Com exceção do de melhor filme, que são 10, o resto são 5. 5 nomes apenas, podendo ter uma exceção para 7, a depender da categoria. Aí tem específico por cada uma das categorias, mas uma que eu queria colocar aqui em pauta, né, que foi o que me pegou em relação a, né, que foi a pergunta que o Daniel fez antes da gente entrar em relação ao Heath Ledger e como é que entrou, né, o Heath Ledger, como é que certos filmes entram, né, pra ser votado, né, como é que alguns desses filmes... A gente já tava conversando? A gente já tava conversando, tá? Só que eu não a Bruna perguntou, foi que a Bruna até falou em relação ao As campanhas. Campanhas, foi, ela falou da campanha. Não, a gente já tava aqui gravando, realmente. Sim, só que eu não cheguei... Levou Só que tem regras até mesmo pra isso. É isso que eu tô dizendo. Pode falar. Pode dar. Tem regras. Ó, o de melhor... Pro prêmio de melhor ator e atriz, o ator, ele precisa ser pelo menos, né, registrado em qualquer local como ator, né, o ator devidamente registrado. E para ele entrar no critério de votação, a performance dele, a performance em atuação, deve seguir o critério de cena por cena. Como assim? Pelo que eu tô lendo aqui,
não é só os votantes. Cada votante vai ficar com partes do filme. Não é todo o filme. Pra poder, tipo, avaliar. Por isso que muitos deles vão assistir o filme. Porque eles recebem alguma parte só. Eles vão assistir o filme e ainda tem coisas específicas que a direção envia. Tipo assim, eles vão assistir. Isso é um negócio esquisito. Não, é porque assim, eles vão assistir o que foi submetido pela direção, pela produção, enfim. Vou pegar o filme, por exemplo, do Conclave, né? Conclave. Não, deu pra entender que de fato todos eles vão assistir, só que cada um tem um direcionamento e um ponto específico que precisa avaliar. Não é isso. Isso também. É porque assim, eles vão assistir tanto o que foi submetido pela. Lembra que eu falei do critério de submissão lá? Que eles têm que. Pois é, na submissão eles vão enviar como fosse um pré-filme. Tipo um alfa. Um filme alfa, um filme cru. Com algumas cenas. Não com todas, mas sim com as cenas dos atores que vão ser votados. Então eles mandaram algumas cenas do Ralph Fiennes, algumas cenas dos atores que são para a categoria de coadjuvante. Então eles foram mandando. Os votantes vão assistir tanto isso, eles têm que assistir obrigatoriamente. Isso é o filme total, o filme todo, para comparar. Para fazer uma comparação do antes, né, cru, e do depois já pronto. Isso, né? Mas, isso fazendo licença rapidinho. Fazendo um paralelo com o trabalho da vida real, eu não acho que seja tão diferente assim. Eu vou falar da minha área de especialização, que é onde eu atuo, na área do design. Você manda um mockup, alguma coisa assim, que seja para ele com como ficaria o produto, para ele avaliar se ele vai querer, e aí depois tu manda a parte final. Então você vai avaliar, ele vai avaliar as partes em si e avalia a parte final. É como trabalho. Sim. Isso vale para quase todas as categorias, até. Pô, eles têm que assistir obrigatoriamente tanto uma quanto outra. O que é mandado para submissão por exemplo. Esperem um pouquinho, gente. Esperando. Algum comentário, Andres? Na verdade, isso até eu acho que justifica um pouco da seleção, por exemplo, de melhor ator. Porque vê ali o ator de uma forma mais crua, numa forma mais nos bastidores, entre aspas, né? E depois vê o desenrolar no filme, porque pode acontecer as 3 situações, né? Ou 4. Que é o ator ir muito bem em um e muito bem no outro, ou não ir bem em cada uma, né? Ou ir péssima em cada uma das duas, né? Tanto nesse pequeno trecho, né? Quanto no filme inteiro. É uma oportunidade de fato. Nossa, eu dei um berro no filme. É uma oportunidade. Amigo, foi um berro. Desculpa. É uma oportunidade que a gente tem de fato de. A gente não, né? Eles vão ter, né? De fato. De poder observar. Como a gente falou, essa questão dos bastidores, né? Eles no sentido de você saber até que ponto o ator está se esforçando para fazer o que ele tem que fazer. Literalmente isso. Ia dizer alguma coisa, mano? Não, assim. Eu ia dizer. Peraí. Ai, deixa ele terminar. Deixa ele terminar. Não, o que eu ia concluir era, tipo assim. Quando a gente. Essa questão do cru, né? Essa regra vale maioria, como eu falei, para a maioria das categorias. Só que uma me chamou a atenção nesse processo, mas eu acho que eu vou esperar vocês terminarem, porque aí eu já vou entrar numa outras questões. Vamos dizer assim, é papo para outro momento. Pode continuar, Bruno. Não, o que eu ia comentar era que eu acho necessário também
Porque uma coisa é você ver a pessoa atuando com um efeito de visual, filtro, 450 mil marcas, essas coisas, porque eles usam muito filtros em filmes e todo mundo sabe disso, principalmente filme latino, em americano bota filtro amarelo que é uma beleza. E outra é você ver a parte crua do processo. Eu acho que é interessante sim, e eu acho importante também. Ajuda muito. Nossa, certeza que ajuda muito. Não, e assim, você, parando assim para uma questão, vocês têm alguma pergunta específica sobre alguma categoria? Porque assim, a questão do voto, como eu disse, são 50, só repetindo, né, que eu acho que são 50 votantes por categoria. Então, assim, não é só, com exceção do prêmio de melhor ator, que é o único que é feito pelos próprios atores, o resto são tudo por críticos. Críticos e eles são obrigatoriamente precisam fazer críticas na área desse filme, vamos dizer assim, de melhor animação. Tem que ser algum crítico de animação ou algum animador já de longa de carreira. Alguém que tenha conhecimento na área, né? Isso. Para ser votante. Né? Isso é uma coisa bem específica. Pelo que eu tô lendo aqui, ela é muito específica. Essas outras. Porque a só do melhor ator, atriz, os de atuação, é feito pelo próprio Sindicato dos Atores e atores do mundo todo. O critério de melhor filme estrangeiro é pelos críticos. Eu ia aproveitar, vou aproveitar no caso, perguntar quem é Bruna, o que vocês acham, porque particularmente pra mim, 50 pessoas é pouco. A gente tá falando de uma série de produções a nível mundial. 50 pessoas, pra mim, é pouco. Não acham, não? Não sei, né? Posso estar avaliando talvez uma questão de números sem levar em consideração também especialidades e tudo mais. E eu também não sei se eles consideram a questão também desse lado da nacionalidade. Porque... Desculpa, gente. Porque, por exemplo, o Wesley está aqui, a gente pode conversar, a gente comenta um pouco sobre isso, né? Tipo, na hora de votar para um melhor do mundo, né, de jogador de futebol, não é apenas alguém ligado à instituição futebolística de determinado país. Tem uma série de pessoas de diversos países no mundo. Então, não sei, né? Se talvez 50 pessoas apenas para uma avaliação de filme seria uma quantidade razoável, talvez seja, mas a quantidade ideal. Regras, Puna? Eles são falhos demais. Indicaram o Emília Pérez, quase que eu esqueci o nome, já ia falar Helena, porque eu tava vendo novela. Eles indicaram Emília Pérez pra 13 filmes, é sinal de que não estão vendo filme direito. 13 categorias. Tu entendeu, a mensagem chegou. Vai. 50 é um número baixo. Pra quantidade de filmes que deve ter e pra quantidade de... Não, mas amigo, foi o mais indicado. Foi o mais indicado em todas as categorias da história. Tu tá entendendo? É um número baixo, porque tem muitas categorias, mas se você contar que é o mais indicado da história, não vai. Não. Eu tô reclamando disso. Eu não tô defendendo, eu tô reclamando. Porque acaba que, pelo que eu vejo nas notícias, o mesmo cara, o marqueteiro de Emília Pérez é o mesmo de Shakespeare Apaixonado. Eu acho que tem ali tudo uma jogada política, tem ali uma jogada de conquistar algumas pessoas que vão votar, né? E 50 pessoas é muito fácil de você burlar. Vamos pensar o seguinte, 50% de 50 é 25. Um cara que já tá acostumado com o marketing, que já tá acostumado com o ambiente do Oscar, convencer 25 pessoas é fácil. É fácil. Não é difícil. Então, assim, na estatística, já que todo mundo já falou um pouco do curso de cada um, né, existe você tirar uma amostra. Você tira uma amostra de uma população. Você tem que tirar uma amostra do mínimo base dos filmes, de quem tá assistindo.
Porque eu vou ser sincero, eu acho que o público de Emília Pérez é muito menor que, por exemplo, o público que foi que ainda estou aqui. Então você tem que tirar uma multa qualificada. Que público nem tem. Não, tem público sim, pô. Tem público pra assistir gente. Emília Pérez. Pra detonar. Gente, vamos considerar um ponto aqui, rapidinho, desculpa. Vamos considerar Vocês nem a gente não conta. Então, Emília Pérez é um grande nome em um espaço curto. É um grande nome em uma tiragem muito curta, considerando somente Estados Unidos, né? Por exemplo, é um espaço curto. Você está falando só de um país. Ali tu fez a comparação imediatamente com Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui, ele teve que ser bom no Brasil, ele teve que ser bom fora do Brasil, ele teve que ser bom em festivais internacionais, Europa, Ásia e América do Norte, e ele teve que ser bom justamente no país do Oscar. Acabou de bater recorde com o filme estrangeiro que mais tem bilheteria nos Estados Unidos. Acabou de bater. Então, tipo, obviamente a gente tem. A gente, né? Brasil, né? Não tem. Obviamente Ainda Estou Aqui tem mais público. Então, tipo, é realmente uma situação política em todo esse caso. Né? Você foi muito bem na sua fala, inclusive, meu irmão. É uma situação que de fato a gente percebe os trâmites e, enfim, né? A quantidade de pessoas, como a Bruna tá comentando, influencia diretamente nisso. Permite que esse tipo de coisa aconteça, né? Assim, não quero ser. Assim, vocês já pararam pra pensar? Eu fiquei me perguntando quando eu li essa jacket. Eu fiquei assim: será que não seria a possibilidade desse filme em específico ter sido um dos escolhidos diretamente pela academia? Justamente pelo. Eu achei também. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu não consegui nem terminar o filme, amigo. Não consegui. Ele tipo assim, quando eu li as regras, foi justamente aquilo que eu falei. A forçada de barra da regra de elegibilidade é o que basicamente mata a questão do critério como Emília Pérez entrou. Porque assim, se você tem filmes que são escolhidos diretamente pela academia, ou seja, que eles não precisam assistir, ou seja, foram, como disse a Bruna, foi bom ela ter dito, quando a própria indústria, a própria academia se dá a medalha, vamos dizer assim, se dá o prêmio para si mesmo, sabe? Eu acho que é o mesmo critério. O Jacques Audiard, ele é um diretor que, entre grandes aspas, ele é bem aclamado, mas eu não duvidaria nada de que ele, vamos dizer assim, com uma aposta, vamos dizer assim, a gente coloca no Oscar, tu traz um filme totalmente de um jeito que a gente quer. Uhum. É porque assim, eu parei pra pensar, porque todos os outros, pra mim, os únicos filmes que entraram direto, sem precisar, foram Conclave e Emília Pérez. Por quê? Conclave não precisou passar por nenhum festival antes de ser. E com menos de 7 dias ele já estava eleito. Ele já estava como nome. Tá? Ele nem precisou sair do cinema. Conclave é um nome de cinema. Ele não precisou entrar na categoria dos 7 dias. Ele foi automaticamente colocado lá. Mas outros filmes, por exemplo, Duna, que teve que seguir esse negócio dos 7 dias. Ainda Estou Aqui. Deixa eu ver outro. O próprio A Substância. A própria Substância teve que provavelmente passar por esses 7 dias também de bilheteria para poder ser eleito, enquanto Emília Pérez, que não tem tanta qualidade, simplesmente passou. Né? Não tem qualidade nenhuma, né? O menino tentando ser elegante, né, na sua fala, né? Não tem tanta. O tal crítico de cinema não tem tanta. Sabe aqueles DVDs que você compra pra colocar como peso de porta? Eu nem preocupo, mas enfim. Mas os críticos de cinema assistindo Emília Pérez, eles são basicamente a nossa glória, né?
Eu não tenho condição de Não, opinar. eu queria fazer um comentário relacionado ao filme de Emília Pérez, que existe a possibilidade também de ele ter entrado por ser um filme estereotipado, relacionado à cultura latina, como eu já falei, e pelo histórico do que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos. Então ele é um reflexo do pensamento da elite atual. E aí tu pegas isso e coloca num grupo onde tem um monte de velho votando, conservador, cai uma premiação. Exatamente. Perfeito. Eu concordo nesse sentido com a Bruna, bem concordo mesmo, não tiro nada. Mas é interessante a gente pensar por esse lado, sabe? Porque assim, eu me peguei pensando, por exemplo, nos últimos, olhando, né, as regras e tal, e pensando nas últimas questões de votação, o que foi, por exemplo, como é que a gente ainda não consegue conceber, por exemplo, muita gente não consegue, até eu não consigo, de que exemplo, atriz coadjuvante 2023 de atriz coadjuvante que foi dado pra, como é o nome dela? Que era um filme tudo em todo lugar ao mesmo Em todo tempo. lugar ao mesmo tempo. Sim. Isso. E não premiaram a Angela Bassett com a Ramonda, que foi uma injustiça do caramba. Então, tipo, simplesmente assim, ele justamente entra nesse, vou usar justamente o que a dona acabou de falar. Esse tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi provavelmente o filme. Foi a Michelle Yeoh ou foi a Stephanie Hsu? Não, a Michelle Yeoh é a principal. A coadjuvante. Então é a Stephanie. Não é a Stephanie. A coadjuvante foi a. Eu não vou. Isso não é relevante pro tópico. Continua. É mesmo. O ponto que eu quero chegar é justamente esse, tipo, como é que a gente consegue. Ele foi um filme que a academia colocou direto, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Né, não precisou passar por outros critérios. Mas o primeiro filme de super-herói que entra. Assim, que eu falo, o primeiro filme com basicamente 2-3 categorias concorrendo. Né? Que foi Pantera Negra. E pelo menos não levar atriz coadjuvante pra Angela Bassett. Até que ponto um filme impacta na indústria ao ponto deles decidirem escolher, certo? Como a Bruna falou em relação a Emília Pérez, foi em relação ao momento atual, o mesmo vale para os últimos filmes que foram colocados como principais. Por exemplo, Oppenheimer. Barbie poderia ter pego o prêmio de Oppenheimer com facilidade, que estava perfeito o filme de Barbie. O mesmo vale eu tava tentando lembrar, mas Pobres criaturas, né? Pobres criaturas, como foi citado. A Cor Púrpura a releitura de A Cor Púrpura podia ter ganhado muito. E é nossa, sim, gente. Muito bom esse filme. Misericórdia. Um dos melhores que eu já vi. Pois é, e tipo assim, a gente não consegue compreender o que passa na cabeça dessa pessoa da academia de eleger apenas por questões políticas e não agraciar filmes que poderiam realmente ser mais relevantes e que já seria um ponto fora da curva. Por exemplo, Parasita foi o ponto fora da curva lá, mas só ganhou o de melhor filme. O resto dos prêmios não levou, sabe? Não levou. Não. Parasita foi fora da curva porque ele levou praticamente todos que ele disputou. Pois é. Inclusive melhor filme. Eu ia falar, ele levou bastante prêmio, sim, amigo.
Eu tô falando assim. É por isso que ele é o fora da curva. Inclusive, é por isso que a gente lembra dele até hoje. Aí, tipo assim, tem outros que poderiam muito bem ser agraciados com tanta facilidade. Então, eu creio que seria. Tá faltando ou é o microfone do Maurício que tá falhando? Acho que foi o meu microfone que falou. Eu creio que deve ser. Tipo assim, não querendo dizer assim, ainda estou aqui, merece ganhar. Eu acho que outro filme que não seja. Se for o Ainda Estou Aqui, beleza. Vai ser a melhor coisa possível. Mas que não deem o prêmio para Emilia Pérez. Entendeu? Em outras categorias, não deem o prêmio para Emilia Pérez. Porque, por exemplo, Demi Moore fez muito, né? A Glinda da Ariana Grande. Olha, vou categorizar o que o Maurício tem rolando pra falar. Qualquer filme é melhor do que Emilia Pérez e ele não merecia nem estar ali. É isso, beijos. Ponto. É isso, exatamente. É isso. E aqui, inclusive, nesse comentário do Maurício, a gente tem essa situação, né? Tipo, a gente tem um filme que não deveria estar ali. Curiosamente, sem trocadilhos com Ainda Estou Aqui. Mas, enfim, o filme não deveria estar ali. Daniel? Oi. Caiu todo mundo? Minha internet caiu? O que aconteceu? Não, aí foi contigo agora. A gente tá aqui. Estamos aqui. Tá. Eu ia comentar também que alguns filmes foram esquecidos no rolê, né? Tipo, da Zendaya não pegou trilha sonora, sendo que a trilha sonora é toda original, foi feita exclusivamente por aquele filme e é muito boa. Então. Completamente esquecido no rolê. Pois é. São diversas situações que a gente vai e fica tipo, cara, ué. Então, até que ponto... A questão é justamente essa, tipo, até que ponto... Porque no fim das contas a gente vai encontrar injustiças. Tudo quanto é campo, a gente vai encontrar injustiças. Agora, você estar não sei se é uma instituição, é uma academia, né? Então é uma instituição. Estar num ponto institucional, num ambiente institucional, onde você imediatamente se diz criterioso numa avaliação que não é apenas do seu país, né? Não é apenas do seu país, isso imediatamente gera muitas controvérsias. Tá aí que recentemente, né, teve, não lembro se não foi no ano passado ou foi no ano retrasado, não lembro, que teve aquela situação problemática que, com a Academia de Cinema da França, se não estou enganado, estava ligado a Londres e já tinha nomes de críticos de cinema dos Estados Unidos também, do Oscar. Então, uma série de situações que, cara, a gente vê que tem problema político ali. A gente vê que tem envolvimento político ali naquele meio. Mas esperamos, e de fato, e aí, para terminar, né, o comentário, você tem duas situações a zelar. Primeiro, como muitos diretores, como alguns atores já falaram, até atores realmente dos Estados Unidos já falaram, de você ter que resolver um problema histórico, como a gente estava conversando no grupo, inclusive, né, que é o caso de você precisar dar uma estatueta para mais uma produção brasileira, porque a primeira vez não foi dado, e você ter que ser, de fato, justo, porque, convenhamos, dar uma estatueta para Emilia Pérez esculacho. Eu não sei se... descambou. Gente, é desrespeito. Perfeito, ok. Perfeito, é isso. Esdras, algum comentário? Eu ia dizer aqui, levantar um ponto de probabilidade. Porque são quantas, Maurício, quantas indicações podem ter? Tipo, quantos prêmios tem no Oscar? São 35, sendo 20 e 22 que são os que são esses que a gente já vê de melhor ator, atriz, são 22. E os outros são prêmios especiais, que são mais de critérios de questão formativa mesmo. Então são 22 premiados. Ou seja, em tese, Emilia Pérez tem mais de 30% de presença nas indicações. Para um filme desse porte, a gente lembra de poucos. E ter que colocar a Emilia Pérez junto nisso, porque, tipo assim, o filme, ele acho que já é unânime, todo mundo falando que ele é detestável.
Acho Ele que foi arredonda. indicado. Desculpa cortar, mas arredonda pra 40, porque a própria indicação de Emília Pérez tem. Às vezes tem, por exemplo, na questão de música, ela tá com 2 indicações. Ou seja, tipo, às vezes tem mais de uma, então bota pelo menos 40% de presença. Então ainda chega próximo de 30%. Né? Mas ainda é muito assustador, porque um filme dessa rejeição. Eu acho que isso eu vou ser sincero. Essa rejeição, ela vai causar, mas eu acho que no mínimo eles vão levar 1 ou 2 estatuetas. Acho que, cara, o filme ter sido indicado ali, dificilmente ele não vai levar uma estatueta. E eu sei que Que pela pra mim qualidade, já é muito. e pra Bruna já é muito, ela vai pegar uma faca de cortar frango e tacar na televisão. Porque Que é ele me inadmissível. mata na frente da comissão do Oscar. Pra traumatizar logo. É nesse nível. Porque, na verdade, eles estão traumatizando crianças. Tem crianças chorando vendo a Emília Pérez indicada a 3 prêmios. Ah, eu queria fazer um comentário. Vocês estão ligados que é um nome que já assusta? É um fantasma, né? É. Era um fantasma. Às vezes eu E- acordo de madrugada e vem um letreiro de Emília Pérez na minha frente como um pesadelo. Não, meu comentário não era esse. Meu comentário era que A Semente do Cervo Sagrado, eu não sei se vocês sabem qual é o filme. Vocês já viram A Semente do Cervo Sagrado? Não. Não é Ô, sacrifício? veja. É sacrifício. É o sacrifício? Não, não. É a semente do... Não, Sagrado. o nome é esse. Eu nunca assisti o filme, o nome é esse mesmo. Sacrifício do servo sagrado. Pera, muito que bom. agora eu vou até olhar. A semente do figo sagrado. Eu errei a fruta. Semente do Ah, tá. Acho que era outra coisa. semente do cervo. O cervo sagrado sacrificado. Ele levantado assim, meu Deus. Não, melhor foi eu concordando com a Buna, tá ligado? Mas eu também errei no figo. É figo, realmente. É servo, enfim. Siga, Sim, Bruno. Buna. A internet dela tá caindo, gente. Tá indo e bom. voltando. Desse jeito. Agora já tá. A internet mesmo. Mas é muito disso. No fim das contas, é muito disso. Então, tipo, o que ela, de modo geral, né? Eu tava falando sobre diversas situações onde você tem filmes que, em diversos casos, poderiam ganhar mais do que. Poderiam levar mais do que realmente receberam. Tá? Eles mereciam muito mais do que realmente receberam. Vai lá, Pois Buna, é. continua. Eu tava falando da Semente do Figo Sagrado, Isso. que é um filme estrangeiro, né? Como eu falei pra vocês já. Ele fala sobre um período de agitação política, etc. Esse não Ainda Estou Aqui, só que no âmbito familiar, político iraniano. Bem produzido, bem executado, com fotografia boa, com diálogos bons, com um tempo de tela bom. Então, assim, por quê? Por que não está ali? Não sei. Não consigo. Não, Gente, vocês têm que olhar. É verdade. Vocês têm que ver. Não, eu sei o que o filme tá dizendo, mas é óbvio porque ele não está. Isso é muito óbvio. Porque A é gente não iraniano. Sim, mas não, é justamente esse ponto. Mas só que isso me falando agora, eu lembrei que o tanto que uma galera fechou a cara quando o filme porque eu só conheço ele em Jana, que é o HHH, uma coisa assim, acho que é Run, não sei como é o nome que ele tem. Que é o que ganhou canção original. Em 2021, eu acho. 21 ou 22, ele ganhou canção original com Nato. E eu lembro a comoção dos americanos por ter um filme indiano ganhando o Oscar. E o pessoal falou assim,
cara, é um traje você colocar um filme indiano que é uma música. Eu falei, mano, a música é boa. Eu vou falar o quê? Só tinha música merda naquele ano, na mais do que justo. Eu falei, eu fico pensando assim, eu acho que acho que chega num ponto. Maurício, Oi, desculpa. 2023, 23. RRR, Natu Natu. Nathan Duckis. E assim, é um ponto justamente aquilo que eu tava comentando. Que eu acho que é momento, acho que desde 2023, acho que deve ser momento de realmente a política tá atrelada a filmes que realmente são bons, que realmente respondem a uma visão política. Não um que pega um estereótipo e tenta fazer de qualquer jeito, sabe? Só porque é a primeira mulher trans a ganhar um prêmio. Cara, isso seria o de menos. É o menor dos problemas é a menor coisa de Emilia Pérez, o fato da Carla Sofia Gascon. Até mesmo se não tivesse assim, não tivesse explodido a situação que aconteceu com ela, eu acho que ela teria a mesma rejeição. No mínimo, o filme teria a mesma rejeição, né? Porque não tem como comparar. A atuação de Emilia Pérez é ruim. É péssima. A Selena Gomez, sei lá o que ela tá fazendo ali. Enfim, eu não sei o que é pior. Eu digo assim, eu não sei o que é pior. Emilia Pérez ou 365 dias. Não sei qual é o pior dos dois. Porque até 365 dias que foi cogitado pro Oscar, que teve vaga, ele só foi substituído porque a galera reclamou muito. Como é que Emilia Pérez que a galera reclamou tá lá ainda? Mas aí entra naquele teu ponto, né? Alguém só jogou lá. Passou direto. Já foi direto. Sim, mas 365 dias passou direto também. Ele só foi tirado porque todo mundo reclamou desse filme. Mas 365 dias nem filme é. Pois é, mas ele tava no... Pois é isso que eu tô dizendo. Em 2020, ele tava na lista. É isso que é engraçado. Ele tava na lista. Pois é. Ele tava e aí também, roteiro... Mas aí também tem toda aquela situação, tipo... tem um filme... Desculpa. Tipo, tem também aquela situação que o Ed tava comentando. Tipo, uma coisa, por exemplo, é você ter um filme onde você, entre aspas, joga o verde, vê o que vai dar. Tem muita gente reclamando, tira. Outra coisa é você chegar com um filme onde você mesmo quer bancar, e aí você chega e começa a conversar com o pessoal e vai convencendo um a um, sabe, né? Aquele trabalho de formiguinha. Né? Tipo, como o Ed falou, 50, convenceu 25, já é muita coisa. Metade da galera. Eu quero comentar aqui, só uma pergunta aqui para os integrantes. Se 365 dias fosse indicado, seria uma sacanagem? Não, gente, isso aí é basicamente você chamar a gente de otário. De formas muito explícitas, assim. Quase com um letreiro gigante, neon, tipo da Emilia Pérez na tua cara, dizendo você é otário por assistir isso aqui porque eu tô só zoando com a tua cara. Não dá nem pra levar a sério. Uhum. Não sei nem como eu tô levando a sério depois de Emilia Pérez. Não, eu concordo com o que a Bruna falou, mas eu tô tomando da real. No Oscar de 2021, 365 dias foi indicado. Foi nominado, na verdade, não foi nem indicado, ele foi nominado apenas. Ele passou pelos critérios de elegibilidade, mas ele só não ficou na lista final porque todo mundo reclamou, assim como fazendo agora com a questão de Emilia Pérez. Ele foi indicado a 3 categorias. Melhor roteiro adaptado. Ele foi indicado para melhor atriz. Não, direção. Melhor direção e fotografia. Foram as 3 categorias que ele foi indicado. E como todo mundo reclamou, assim, antes do Oscar acontecer, eles tiraram ele da lista final. Tipo, antes da votação final, eles tiraram 365 dias. Mas ele tava com nomeação. Ele tava cogitado. Tipo,
foi todo mundo, tipo, teve uma galera que reclamou. Ano que vem vou me inscrever como melhor atriz. Tu vai ver que eu vou ganhar. E eu tava, tipo assim, eu vou aqui. O ano, com exceção dessa regra que eu tô lendo, os anteriores do Oscar, as últimas regras, ele vem com a lista dos nomeados, né? E como foi a votação para cada um dos filmes. Desculpa. A Buna falou assim: eu vou me inscrever pra melhor atriz, tu vai ver que eu vou ganhar. Aí a frase do Maurício em seguida: pô, eu tava. Eu fiquei, ué. Eu tava lá também pra melhor atriz, não entendi esse ponto. Enfim, É porque ainda não. É porque ele vai vir como atriz trans, entendeu? Pra tirar o prêmio agora dessa vez. Valendo mesmo. Ai, gente, é desse jeito, é complicado. Está tão complicado no Oscar que até a gente tá se complicando aqui. Vai lá. Ai, cara, mas continua, desculpa, te cortei. Dizer justamente isso, tipo, como 365 dias entrou, tipo, eu não estranhei Emilia Pérez. O que eu estranhei, na real, é a justificativa pra entrada, entendeu? É a justificativa pra entrada. Tipo, o 365 dias, porque teve a campanha da Netflix. Ele foi muito bancado pela própria Netflix, na época de 2020. Então, como o Wesley mesmo falou, a campanha de marketing pode ter sido realmente forte. Só que é justamente aquilo que eu comentei anteriormente. Os 50 votantes, né, eles não são os que votam para eleger. Esses 50 votantes são os 50 que vão votar para vencer apenas. Antes não tem votante, entendeu? Antes disso, só tem os votantes de submissão são da própria academia. Os votantes de submissão são da própria academia. E é justamente o que eu estava pensando. E se, né, Emilia Pérez, nessas 13 categorias, foi eleita automaticamente, sem precisar de campanha, entendeu? Sem precisar da campanha do marqueteiro. Ela já estava, ela não ia precisar do votante dos 50. Ela já está lá. Entendeu? Ela já seria a vencedora, vamos dizer assim, do ano. Se não fosse os próprios votantes depois reassistirem. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal. Emilia Pérez não entrou pelos votantes da academia. Literalmente. Ela entrou pela própria academia direto. E galera, o vídeo já tá longão, né? É isto, eu preciso ir jantar, porque eu vou passar a noite aqui em Claro. Beijos. Eu não jantou ainda não? Não, quando eu cheguei fui tomar banho e fui fazer a minha identidade visual. Ah, sim. Ela já foi logo com farinha, né? Foi direto na farinha. Não, mas é isso. De modo geral, a gente conseguiu agregar, literalmente, tudo que precisava ser dito. Eu, particularmente, tirei várias dúvidas. Tá? Eu tirei várias dúvidas em relação a essa questão das regras. Estou mais revoltado? Estou mais revoltado. Estou mais chateado, com toda certeza. Eu tô com a Buna, tá, Esdras? Eu não vou, obviamente, gastar minha faca, não vou gastar meus talheres, não vou perder dinheiro destruindo a minha televisão. Me coloque na frente dos votantes. Vontade de dar um soco na cara. Seria demais, né? Eu acho que seria demais. Ele pegou um filme que a gente sabe que não vai ganhar com o melhor filme. Vamos pensar no seguinte: Emilia Pérez não ganhará com o melhor filme, nem com. Eu ia falar nem com o melhor filme estrangeiro, mas é possível. Mas pelo melhor filme, eu acho que não. Vamos ser otimistas, Emilia Pérez não ganhará nada. Por mim, se ela sair só com prêmio de consolação, ainda é muito. Não, o prêmio de consolação é estar lá. Tá no Oscar, assim, é muita coisa. Por isso. Sim, eu concordo com o Daniel. Mas assim, o que eu tava lendo em relação a muitos críticos, não só brasileiros, mas internacionais, a probabilidade é que se Emilia Pérez ganhar,
ela deve ganhar apenas em uma categoria, que é atriz coadjuvante. Felizmente, deve ganhar atriz coadjuvante. Por quê? É impossível Emilia Pérez vencer Wicked em melhor filme, em melhor música e em melhor musical. Não, olha, eu quero te dizer que a possibilidade é grande, sim. Infelizmente. Por quê? Porque as músicas do Wicked, elas não são originais. Não tem uma música original. Então isso é um critério avaliativo, infelizmente. Não, mas assim, porque assim, não tem só música original, tem melhor música de filme. Não, eu estou dizendo que dentro do critério de melhor música de filme, a justificativa do Globo de Ouro para dar para Emilia Pérez foi que a música não era original, era uma regravação, uma releitura de músicas que já foram ouvidas há muito tempo. E se você for olhar o histórico do Oscar, realmente, o único que ganhou assim, eu acho que ganhou, nem lembro, na verdade, eu posso estar com a memória falha, foi Mamma Mia. Mas releituras, eles não costumam dar. É verdade. Sim, eu sei. Só que o que eu tô querendo dizer é que eu acho, porque tem uma categoria de melhor musical, eu acho que é impossível. Mas é nessa que eu tô falando. Foi nessa que a Emilia Pérez levou. Não, levou a Substância, não foi? Substância levou a melhor musical. Substância. Então, tipo assim, eu acho até bom. Sim, é justamente isso. É provável que ele não ganhe esses outros onde ele tá sendo mais criticado. Deve ganhar. Maurício, desculpa, a não ser que tu esteja falando que ele não supera o Wicked, isso não quer, de fato, não quer dizer que o Wicked vai imediatamente ganhar, né? Mas, não, o que eu tô dizendo é assim, dar um prêmio. Tô falando assim, o que eu tô querendo dizer é dar o prêmio de melhor música pra uma música que não é tão boa, sendo que tu tem outras músicas, como em Wicked, que são melhores, sabe? Não, é porque eu acho que tu pegou o elemento comparativo errado. Se tu pegasse, tipo, vamos lá, Substância que eu acabei de citar, até que dá pra levar em consideração, porque a desvantagem de Wicked, eu estou falando como musicista, tá? É que ele não é inovador. Todo mundo já conhece as músicas, você já vai pro cinema cantando. E isso é levado em consideração. Quer um exemplo aqui? Pra mim é o exemplo mais familiar que eu tenho na minha cabeça, tá? Você não viu indicação de musical pra Bela e a Fera. Porque todo mundo já conhecia. Exatamente. Então, tipo, tava lá. Podia ter tentado, mas sabia que não ia dar em nada. Não foi indicado. Não foi colocado lá. Então, tipo, é uma situação. E, de fato, eu acho até que... É até muito, né? Tá na lista, né? O Wicked tá na lista, de minha musical. Mas enfim. Eu só queria... vou ficar relativamente feliz e surpresa. Sim, é justamente isso que eu tô comentando. Tipo, eles podem acabar entregando justamente por conta dessa questão. Tipo, quebra uma regra que... Porque assim, eu tô falando assim, eu entendi o que tu falou em relação ao Globo de Ouro, a questão do Oscar não dá tanto, mas pelas regras do Oscar, não tem, isso não é regra, entendeu? Essa mas a gente já chegou à conclusão de que a regra, ela só tá ali no papel. Exatamente. A tendência do Oscar é não copiar. Exatamente. Ela tá ali no papel, tá bacana, mas eles têm os outros critérios avaliativos que eles não vão colocar como escrito. Por exemplo, eles não premiam atores que são estrangeiros para melhor ator há muito tempo. Existem exceções pontuais. Pontuasíssimas. O Adrien Brody é um exemplo. O Adrien Brody. Desculpa, foram homenagear o Jack Chan um dia desses. Exato, eles são muito conservadores, eles têm critérios que eles não vão colocar aí, mas eles têm. É absurdo. Que diga-se de passagem, ele recebeu a estatueta na homenagem, dentro daquela categoria, eu esqueci qual foi que tu comentaste, dentro daquela categoria de homenagens, especificamente, ligados à homenagem, não porque ele tinha feito alguma coisa específica. Pô, o cara tá aí na indústria estadunidense de cinema há muito tempo. E agora, recentemente ele foi receber a homenagem.
tipo, é uma situação. Eu queria só encerrar de fato esse podcast para ele não se prolongar mais tanto, trazendo de volta, aproveitando que a gente tá falando de música, né, trazendo de volta justamente com um sinal de esperança para nós, esperar que de fato que possa acontecer situações de justiça, falando seja de música, seja de qualquer outro tipo de produção, e me veio à mente justamente essa questão de Napu Napu, Napu Napu, com a música que foi premiado e é o filme. Exatamente. A música é muito boa, de fato. E, poxa, só de olhar, eu lembro daquele momento, assim, onde tenta todos aqueles atores dançando e cantando, de fato, a música com muita vontade, muita energia, muita alegria. E de olhar para outras músicas ali e perceber que, cara, essas músicas não são envolventes, eles mereceram ganhar. E é isso, independente da nacionalidade, eles mereceram, porque é muito boa mesmo. E que isso aconteça também com outras produções. Galera que está escutando, eu espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários. Eu espero que todo mundo tenha ficado revoltado junto com a gente. Eu espero que você tenha concordado com a gente em diversos aspectos. Para a galera que está escutando diretamente nas plataformas digitais, não deixe de seguir a gente, seja no Spotify, seja em outras plataformas onde você estiver escutando no seu streaming favorito. Pra galera que está assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo YouTube, melhor dizendo, já aproveita e se inscreve no canal, deixe seu like e compartilha, deixe seu comentário também com a sua opinião do que você acha, o que você está esperando desse Oscar. E no mais, Buna, último comentário? Sim, se você não ficou revoltado, procura o psicólogo. Beijos, boa noite. Boa noite. Esdras, último comentário? A vida é uma caixinha de surpresas. E uma das surpresas é Emilia Pérez. Perfeito. Tyrion, último comentário. Mas declarar, só esperemos até o Oscar chegar. Esperemos o Oscar.